Olá, pessoal. Marcelo Alcântara aqui, idealizador e desenvolvedor da plataforma Xlang, para apresentar para vocês o nosso principal simulador, o Xlang, simulador de ventilação mecânica. Já estou aqui na página dele e vou apertar no botão Iniciar Xlang. Imediatamente ele vai ser iniciado. Tem esse característico som de início. Eu já vou tirar para fim dessa demonstração aqui no painel principal de controle. Então a gente já visualiza que o simulador carrega ligado à internet e basicamente ele é um simulador do tipo caixa de areia, o sandbox, onde fazemos configurações do paciente e do ventilador e a interação entre eles vai dar o resultado que a gente quer demonstrar ou refletir sobre ele. Então temos aqui no painel de cima, nas três janelas de cima, o paciente e nas três janelas embaixo, o ventilador mecânico. Obviamente, a janela do paciente, ela é a mais complexa, porque eu tenho diferentes possibilidades de configuração, dados demográficos, fisiologia pulmonar, esforço muscular, distúrbios metabólicos, altitude onde se encontra o paciente, índice de massa corpórea, temperatura e também configurações pré-estabelecidas, né? Como, por exemplo, SARA moderada, que eu vou escolher aqui para essa demonstração. Sempre que escolho um parâmetro, tenho que apertar no botão vermelho confirmar. Vocês vão ver que rapidamente a gasometria arterial do paciente já vai se alterar, porque a gente escolheu uma paciente com SARA moderada, com todas as alterações de mecânica, como por exemplo, e fisiologia, como por exemplo, um shunt elevado, resultando em hipóxia. Essa gasometria arterial pode ser apresentada com alerta de cores ou sem alerta de cores, para fins de discussão com alunos. E também é opcional apresentar a relação PaO2-FiO2. Como o paciente aqui começou com 21%, por isso que ele está com muita hipóxia. E aqui, nos monitores, a ventilação apresentada no pulmãozinho, que tem uma insuflação proporcional ao volume corrente e o tempo INS, e a oximetria de pulso, também vai refletir a frequência cardíaca, que inclusive está alarmando nesse momento por causa dessa hipóxia. Vamos correr agora para a parte de baixo do ventilador mecânico, e aqui ao centro são os parâmetros de ventilação. E a primeira coisa eu vou mostrar um ajuste de FiO2, bem simples, em que a gente vai colocar um FiO2 de 100%, só para corrigir a hipóxia e mostrar como funciona. Novamente confirmo, e a gente vai ver aqui a oximetria do paciente começar a subir gradualmente, e já já vai superar os 90%, atingindo aí um valor ok para essa demonstração. Muito bem. Então, a parte de baixo, temos os ajustes dos modos ventilatórios, VCV, PCV, PSV e CPAP, os quatro principais, e seus respectivos parâmetros. À esquerda, temos as curvas de ventilação, que incluem um ajuste automático de escala, são as curvas de volume, fluxo e pressão, e adicionamos a função de capnografia também, aqui mostrando a PSO2, a pressão exalada de CO2 do nosso paciente. Pode ser mostrado em modo claro ou escuro, conforme se queira. E também a gente tem do lado direito os parâmetros de monitorização. A ventilometria, volume corrente INS e ES, volume minuto, frequência. A sincronia, no sentido de tempos INS e expiratórios, tempo total do ciclo em relação a INS. A mecânica respiratória, que inclui pressão de pico, platô, driving pressure e pico total. E parâmetros de trabalho respiratório e do desmame da ventilação mecânica. Muito bem, todos esses parâmetros estão disponíveis para o usuário e, como novidades, temos a capnografia, como foi dito. Além disso, a possibilidade de visualização do EtCO2, o End-Tidal CO2, que vai ser apresentado nessa tela, assim como a diferença entre a pressão arterial de CO2 e o End-Tidal CO2, End-Tidal CO2, aqui apresentado também na própria gasometria, como opcional. Um outro detalhe é que agora o paciente também pode ser configurado para responder a PIP, isso é muito interessante para a demonstração dos casos de SARA, bem como a gente tem a função de mudança de posição supina para prona, com gradação da resposta,
e a gente entender como essa manobra, né, pode ajudar os nossos pacientes ou não. Perfeito? Então, vou voltar aqui para a posição supina. Bom, feitas as alterações, a gente sempre confirma, e com essas funcionalidades essenciais, você pode começar a ventilar, a brincar também de aprender ventilação mecânica, como professor, como aluno, como uma turma engajada nessa matéria. É isso aí, boas simulações.